Olá, crianças. A nossa aula de hoje é ciências, que tem como tema a luz e o som. Tá? Aqui eu tenho a imagem da luz do sol, né, refletindo no mar e nas rochas, e a imagem de algumas pessoas tocando diferentes instrumentos, claro, que por serem diferentes, os sons eles são diferentes. A luz. A luz é uma forma de energia que conseguimos perceber por meio da visão. É ela que nos permite enxergar os objetos à nossa volta. Então, percebemos a luz por meio da visão. Os nossos olhos, eles funcionam como lente, né, que consegue concentrar uma grande quantidade de luz em uma pequena área dos olhos. Por exemplo, ao entrar em um quarto escuro, não conseguimos enxergar nada ou quase nada, mas se acendermos a luz, podemos ver o que existe nesse espaço. Então, a luz ela nos permite enxergar o que está à nossa volta. A luz se move em linha reta, a partir da fonte que a gerou, e se move com grande velocidade. Nessa imagem aqui, nós temos a luz do sol. Dá para perceber que ela se move em linha reta. Fontes luminosas. Alguns corpos, como o sol ou a lâmpada acesa, emitem luz. Então, esses corpos são chamados de fontes luminosas. Então, qualquer corpo que produz luz, né, que emite luz, são fontes luminosas. Existem fontes luminosas naturais, como o sol e as outras estrelas, e fontes luminosas artificiais, como as lâmpadas e outros objetos construídos pelos seres humanos. Aqui eu tenho uma fonte luminosa natural, que é o sol, e a fonte luminosa artificial, que é a vela e a lâmpada. A luz e os corpos. Os corpos podem ser classificados em transparentes, opacos e translúcidos, de acordo com a quantidade de luz que passa através deles. Os corpos transparentes permitem a passagem da luz sem espalhá-la. Por isso, é possível observar com nitidez os objetos que estão atrás deles. Então, os corpos transparentes, eles não projetam sombra, porque a luz ela ultrapassa eles. Os corpos translúcidos deixam passar a parte da luz que recebe, mas ao atravessá-los, ela se espalha, por isso os objetos que estão atrás deles são vistos com pouca nitidez. Então, os corpos translúcidos, eles projetam sombra, só que um pouco espalhada, como aqui na imagem a bola, né? E tem o vidro. Então, como ele é translúcido, a sombra ela já aparece um pouco espalhada. Os corpos opacos não permitem a passagem da luz. Dessa forma, não é possível ver os objetos através deles. Então, a luz ela não ultrapassa esse vidro, por isso é possível projetar a sombra. O som. O som é uma forma de energia que se espalha pelo espaço em formas de ondas sonoras. Essas ondas causam a vibração do meio em que se espalha. Existem vários tipos de som. Som produzido por uma banda de música, som produzido por diferentes instrumentos, o barulho de um carro, o barulho de uma buzina. Propriedades do som. O som ele tem algumas propriedades que eu caracterizo: intensidade, duração, altura e timbre. A intensidade do som também é chamada de volume. Aqui nesta imagem tem um diálogo entre duas pessoas. Então o rapaz, ele chama a menina pelo nome, mas ele chama gritando o nome dela. Então essa intensidade desse som incomodou ao ponto dela pedir para ele falar mais baixo.
A duração do som diz respeito ao tempo em que o som é emitido. Nesta imagem, tem o guarda de trânsito. Ele está usando um apito, então ele usa esse apito uma vez só, como sinal para que o carro pare. Como a duração do som desse apito não é longa, a pessoa que vinha no veículo ela não entendeu. Então ele teve que apitar por várias vezes, né, para que esse som se prolongasse e para que ele fosse entendido que aquilo era um sinal para que o carro parasse. A altura indica se um som é agudo ou grave. Quanto mais alto for o som, mais agudo ele será. Nesta imagem tem a imagem do gatinho e o miado do gatinho. Então, esse som, ele é grave, né, com menos intensidade. Na outra imagem já tem o barulho do relâmpago, onde o gatinho ele se assustou. Então, esse barulho ele é agudo, ele é com mais intensidade. O timbre é a diferença entre um som e o outro. O timbre também permite reconhecer a voz das pessoas, a fazer a diferença entre os sons, a fazer a diferença entre as vozes das pessoas, fazer a diferença entre o som de um instrumento ou outro, o som de um barulho de um carro ou de um barulho de uma furadeira. Então, o timbre ele nos permite reconhecer e fazer essa diferença. Música e instrumentos musicais. Na criação de uma música, o compositor leva em conta todas as propriedades do som, né? A intensidade, a duração, a altura e timbre. Também leva em consideração os tempos do silêncio, que é o tempo entre um som e outro. Ao organizar silêncios e diferentes sons de determinada maneira, o compositor ele cria na música a sensação de alegria ou tristeza. Mas se esse som ele não estiver em harmonia, ele não vai trazer para quem está ouvindo uma sensação de alegria ou de tristeza, né? O barulho, esse som, se ele não estiver em harmonia, ele vai incomodar quem está ouvindo. Então a música ela é uma manifestação cultural, né? E o som, se ele não estiver num volume adequado, ele vai prejudicar a nossa audição. Agora é a sua vez. Chegou a hora de colocar em prática tudo o que aprendemos aqui. Para isso, realize as atividades propostas no livro didático, nas páginas 58 e 59, páginas 64 a 69. Espero que estejam gostando da nossa aula e até a próxima aula.